Hoje é o dia de identificar pessoas de acordo com cada assunto que a gente fala aqui. Falei no começo do programa sobre o transtorno obsessivo compulsivo. É o TOC. E não faz muito tempo, talvez uns 2 dias, não é, Regis? O Regis que trabalha lá no Master, a gente estava falando sobre isso. Por quê? Porque ele tem manias esquisitíssimas assim, ajeita as coisas perfeitamente, coloca os papéis metodicamente arrumados no canto da sua mesa, para depois apertar aquele botão, virar a sua tela perfeitamente, arruma o seu fone, cada ladinho, coloca, dá uma testadinha, tira de novo, olha. Pode ser toque, não sei. Claudete, bom dia pra você. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Ou é só mania? A gente já não sabe mais diferenciar uma coisa da outra. É muito importante isso que você coloca, né? Porque, na verdade, tem pessoas que têm muitas manias e manias, enquanto que não perturbar a vida do indivíduo e que ele conseguir levar bem, é mania. Agora, a partir do momento que ele provocar sofrimento, limitação da vida pessoal, ou mesmo interferência no relacionamento amoroso, que a gente vê isso com muita frequência, então, sim, daí então nós podemos dizer que é um transtorno obsessivo compulsivo. E, normalmente, a compulsão, ela decorre de uma obsessão. Então, os pensamentos obsessivos começam a angustiar a tal ponto que leva o indivíduo a começar a desenvolver assim, ações repetitivas. Para quê? Para tirar do foco da obsessão e, digamos assim, dar uma enganadinha na mente, entende? É um mecanismo da própria mente. Eu tiro desse foco e jogo ali, só que eu acabo repetindo um outro sintoma, que é a compulsão, né? Então, as manias, tem pessoas que são hiperorganizadas e que vivem muito bem, porque elas gostam, tudo arrumadinho. Talvez a pessoa, o parceiro, digamos, tem que também concordar e conseguir administrar isso bem. Mania, tudo bem. A partir do que passa a ser sofrimento, então vamos olhar com mais cuidado, entende? Vamos entender um pouquinho melhor com essa matéria que foi feita pela equipe do programa Dia a Dia. Uhum. O transtorno obsessivo-compulsivo, mais conhecido como TOC, nada mais é do que um transtorno de ansiedade. A pessoa que convive com a doença possui pensamentos involuntários repetitivos, que geram a compulsão, que nada mais é do que a realização desses pensamentos. Em nossa sociedade, nos deparamos com diversas demonstrações de TOC. Guardar coisas velhas como forma de defesa, o medo de contaminação através dos alimentos, lavar as mãos inúmeras vezes, a necessidade excessiva de organizar e deixar os objetos alinhados, dentre outros. Não existe uma idade determinada para que o indivíduo comece a demonstrar os sintomas, mas geralmente procura informação na idade adulta, entre os 20 e 30 anos. Hoje ainda não é possível curar totalmente os sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo. O que os psicólogos buscam é ensinar os pacientes a administrar as suas obsessões e as suas compulsões. Quais os mais comuns, Claudete? Assim, vamos falar de sintomas obsessivos primeiro. Tá. Sintomas obsessivos são os pensamentos recorrentes e intrusivos que estão toda hora a pipocar e incomodar. Então, de repente, eu vou me contaminar por germes, por vírus, eu vou ficar doente, eu entrei nesse local aqui, eu fui num hospital, já vou sair dali doente, né? Então, assim, pessoas que são extremamente honestas, de repente começam a ter pensamentos de roubo, necessidade, parece que precisa roubar, que vai prejudicar alguém. Então, essas obsessões muitas vezes levam a compulsões, não necessariamente, mas podem levar. Compulsões mais frequentes, que é muito comum, é a mania da limpeza, né? Em meu consultório já acompanhei casos muito interessantes de pessoas de precisar se escovar o corpo com escovas grossas que chegavam a machucar a pele, né? Precisar tomar 4, 5, 6 banhos ao dia, de pessoas de precisar arrumar a cama 2, 3 vezes, depois volta e daí tem que arrumar mais 4 vezes, porque se não fizer assim, ao sair de casa acha que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Então, assim, isso já traz sofrimento.
Isso traz dificuldade já no relacionamento familiar, porque de repente a pessoa está sempre se enrolando, digamos, né? E as coisas não acontecem como poderiam acontecer, fluir de uma forma mais leve, mais solta. E né? o que acontece? Aquela pessoa que está sofrendo, na verdade ela não chegou a um estágio de sofrimento, mas ela está fazendo com que as outras pessoas se incomodem com isso. Esse é o primeiro sinal? Porque assim, ó, ela tá, digamos, mascarou o sintoma, né? Tá fazendo alguma coisa, aquele mecanismo da mente que eu coloquei há pouco, né? Mas as pessoas que convivem com ela começam a ficar muito irritadas. E isso gera o quê? Uma cobrança. A cobrança vai gerar o quê? Tensão. A tensão gera mais ansiedade, entende? É assim uma ciranda, digamos, né? E que se ela não sofre hoje, mas se não fizer nada, com certeza vai sofrer mais tarde. Pois é, e daí a pessoa diz, eu tenho uma mania, e julgam essa pessoa por isso. É uma questão de tratamento? É uma questão de uma doença? De que forma as outras pessoas podem lidar com ela? Carol, o que eu digo assim, ó, eu acho que a gente tem que buscar viver bem, qualidade de vida, né? Se de repente esta mania, entre aspas, ou esse transtorno, já que eu percebo como um transtorno, está perturbando o meu relacionamento familiar, ou conjugal, sei lá, eu tenho que parar e pensar, mas por que eu estou desenvolvendo isso? Por que eu utilizo isso? Então eu tenho que começar a quebrar essas fantasias. Então eu tenho que acolher os sentimentos, se for pensamentos obsessivos, mas por que eu estou me angustiando? Tem pessoas que acham que vão enlouquecer. Entender. Entender. Então eu tenho que primeiro acolher. Não adianta eu dizer não tenho, não. Eu acolho, procuro entender e procuro então, através de técnicas de exposição, me expor àquela situação efetivamente para começar a diluir. Certo? Eu tenho que escovar meu corpo 20 vezes. Mas, meu Deus, eu estou provocando, né, erupções em minha pele. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho tanto que me agredir? Porque isso é uma autoagressão, é um autoflagelo, né? Então, começar a diluir isso, entender e diluir. Em outras palavras, entender, acolher o sentimento, vivenciar e se expor àquela situação. Eu tenho mania de limpeza, eu tenho que, digamos assim, varrer essa sala 20 vezes ao dia. Não, eu não vou varrer hoje, eu vou ver o que acontece. E acolher os sentimentos que afloram, entende? Substituir essa atividade por uma outra vai trazer outro transtorno? A gente só troca de sintoma, na verdade, né? Então eu tenho que entrar dentro desse sentimento. Por que eu estou tão angustiada? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Por que as pessoas estão cobrando isso de mim e de repente está trazendo uma dificuldade nesse relacionamento? Né? Então vamos ver se talvez você tenha razão, eu vou procurar entender por que eu estou fazendo isso. Né? Agora, claro, viver de uma forma organizada é o correto, é o ideal, né? E não viver no meio da sujeira também, né? É saudável, digamos. Tem que viver num ambiente limpo e tranquilo. E por que o toque se transformou numa coisa tão popular? Hoje todo mundo tem toque. É porque assim, manias todo mundo tem e isso não é doença. É doença, sim, a partir do momento que se trouxer angústia e sofrimento, certo? Que você tem que partir, então, para um tratamento medicamentoso e um processo terapêutico. Ele é resultado de uma ansiedade, por exemplo? Pois é, ele é um transtorno de ansiedade, com certeza. Então, assim, causas, né? Ali, inclusive, a matéria diz que até hoje não se sabem as causas. Não se sabe decididamente qual é a causa, mas nós sabemos de muitos fatores. Fatores psicológicos, fatores biológicos. Muitas vezes é decorrente de algum processo, assim, de um AVC, de um tratamento medicamentoso, assim, de uma outra doença que a pessoa está tomando. O medicamento pode provocar isso, entende? E às vezes da educação, pessoas que foram educadas de uma forma muito rígida, onde sempre houve muita pressão, muita cobrança, elas passam a se cobrar por tudo, né? Às vezes dificuldades sexuais, fatos que ocorreram na infância. Então, assim, é uma somatória de fatores que podem contribuir para que isso aconteça. Então, muitas vezes essa pessoa não vai tratar exatamente do toque, mas da ansiedade que a leva a essas atitudes. E eu te digo mais, assim, muitas pessoas, quando chegam ao consultório, elas não falam do toque de início, porque todo mundo tem vergonha, todo mundo não, mas muitas pessoas têm, principalmente quando são obsessões, pelos seus pensamentos enlouquecidos, que elas sabem que não é normal. E mesmo assim, olha, tem toques que são absurdos. Eu já tive pessoas que tiveram que alugar casa ao lado da sua própria casa para guardar quinquilharia. Porque guardava assim, ó, caixas de margarina, digamos, potes de margarina. Isso deve ser muito triste. Assim, ó, de 10 anos.
tá? Pilhas de jornais e revista de 20 anos atrás. E se alguém for lá e botar fogo e tudo? Ah, a pessoa enlouquece. A pessoa enlouquece. Então, assim, eu quero dizer assim, por isso que é muito importante até essa matéria, para diferenciar o que é mania, o que é toque. Mania, todos nós temos. Então, se eu vejo alguma pessoa com mania, eu tenho que ir lá, ei, ó, essa mania. Porque isso pode se transformar num transtorno? Não, enquanto que ela conviver bem com aquilo, não. A não ser que ela foge aos padrões e que até as pessoas que convivem começam a dizer, olha, fulano, tá difícil assim, né? E começam assim, a apontar para o absurdo e a pessoa começa a se angustiar e sofrer com aquilo. O que é mais... e depois tem uma coisa assim, para que ela deixa de fazer outras coisas. Exato. Porque tem que fazer aquilo. Exatamente. Um tique, um transtorno compulsivo, ele só pode ser considerado compulsivo se a pessoa gasta mais de que 1 hora por dia com aquele transtorno, entende? Então, se é uma mania lá de 5 a 10 minutos, é uma mania, a pessoa não está sofrendo com isso, tá? Não está prejudicando ninguém. Agora, se ela prejudica o ambiente em que ela vive e ela sofre muito com isso, daí é sofrimento, né? Entendeu? Bom, as pessoas se conhecerem um pouco melhor, analisar um pouco das suas próprias manias e ver se isso mesmo é saudável ou não, né? Porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser muito sério. Ele pode limitar muito a vida do indivíduo. E pode trazer muito sofrimento quando ele está num grau elevado, né? Então, tem aquele filme Melhor é Impossível, lembra? Uhum. Assim, um exemplo clássico, né? Ver o quanto que aquela pessoa limitava a sua própria vida em decorrência desses transtornos. É só um exemplo para ficar mais claro o que estamos conversando aqui, né? Certo. Obrigada mais uma vez, doutora. É um prazer. Eu espero que as pessoas assim que se identificaram com o nosso assunto procurem, né, conversar com um profissional, porque isso pode realmente ajudar a se conhecer. Eu acho que, não é porque eu sou louco. Ninguém é louco. Cada um tem seus problemas. Isso não significa loucura, não é? Com certeza. Chega disso, passou o tempo. A gente volta já.